Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo que acontece de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Deus abençoe a todos. Hoje, 29/1, já estamos no final do mês, sexta-feira, né? Então, vamos meditar na palavra de Deus e antes, como é nosso costume, vamos ouvir a nossa irmã Juliane louvando o Senhor. Graça e paz a todos. Então nós vamos dar prosseguimento estudando hoje a parábola do trigo e do joio, né? Abra, por favor, sua Bíblia comigo em Mateus 13:24. Então, mandar um abraço para a irmã Nilde, né? A irmã Nilde, o Ramon, o Ramonzinho, o pastor Josinaldo, todos aqueles que não aparecem. Mandar a Helena. Eu sei que você está sempre me ouvindo, Helena, então muito obrigado, Deus te abençoe. Deus seja contigo, Deus fale ao teu coração. Então nós vamos para a palavra de Deus. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante, Mateus 13:24. Carlos Theo, Deus abençoe, Theo. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio.
Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu reino, no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos a nossa insuficiência e a Tua suficiência, reconhecemos que estamos em solo sagrado da Tua palavra, de grande responsabilidade para mim e para todos, e que o Senhor fale, que o Senhor nos dê inspiração, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude a andarmos, ó Deus, na Tua vontade. Manifesta a Tua glória, a Tua inspiração, em nome de Jesus Cristo e para a Tua excelsa e soberana glória. Amém. Então hoje nós vamos estudar, nós estamos estudando, né? Nós já estudamos o Sermão do Monte. Aquele que não estudou pode ver no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Eu quero mandar um abraço para o meu menino, que eu tenho como filho, Carlos Theo. Nós já estudamos a parábola do semeador, nós estamos agora, nós estudamos o Sermão do Monte, e com bastante calma nós estamos estudando agora as parábolas do rei. Quem assistiu a primeira, eu sugiro que, se você ainda não assistiu a primeira live que eu fiz do estudo, que você possa assistir para que você possa entender o que é o reino. Porque assim, Israel tornou-se uma teocracia. Era uma teocracia, o governo de Deus. Mas lá nos dias de Samuel, Israel pediu um rei. Então Israel passou de um governo de Deus para um governo de um único homem. A monarquia. E Deus fez uma promessa a Davi de que nunca faltaria, isso é uma introdução, mas você deve ver lá com bastante calma, que nunca faltaria um rei que se assentasse no seu trono. E aí veio Salomão, e os dias de Davi e de Salomão foram de glória, de expansão geográfica. O país conquistou seus inimigos, de expansão militar. Então, os inimigos foram subjugados, expansão geográfica, o território de Israel foi ampliado muitíssimo, expansão econômica, todo mundo estava muito rico, então tudo ia muito bem. Então ali era um reino de sacerdotes. A nação de Israel tinha se tornado um reino de sacerdotes. E havia uma promessa de que o Messias seria o filho de Davi, um rei. E aí todo mundo ficou esperando essa época áurea de ouro para Israel, quando o verdadeiro rei, o filho de Davi, chegaria e inauguraria um reino, porque depois de Salomão o reino partiu-se. 10 tribos no norte, 2 no sul, foram levados pela Assíria, as do norte, em 722, e Judá no ano 586. Então o que aconteceu? Quando esse
país, esse reinado parecia morto. Então volta Zorobabel, que era governador, e eles começam de novo, e surge, Deus abençoe, irmão Marcos, surge, irmã Tatiana, irmão Lucileno, a esperança do reino, desse rei que viria. Só que o povo de Israel queria um reino igual ao de Davi, com um palácio, com um trono, com armas, com dinheiro, com muralhas, um reino político, geográfico e econômico. E aí quando Jesus chega, Jesus diz: vocês não entenderam o reino de Deus. Vocês estão esperando algo que foi prometido no Antigo Testamento, mas vocês não entenderam. Ele disse: o meu reino está dentro de vocês. Aí o que não vai bater é que o reino que Jesus vem trazer não é um reino com armas, onde a gente conquista pelas armas. As armas são espirituais, como disse Paulo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para a demolição das fortalezas. O rei não vem com aparato real, vem humilde, manso, montado no jumento. Os súditos do reino, a riqueza deles, não são riquezas terrenas, geográficas, políticas, de exércitos, bélicas. São riquezas celestiais, onde o ladrão não rouba, são riquezas no caráter. E esse reino é conquistado pela palavra. Por uma espada, mas uma espada espiritual. Então Jesus chega e começa a pregar e a mostrar com a natureza do reino. E aí ele expressa as leis do reino. Eu estou tendo que fazer tudo de novo, né? As leis do reino. E aí o povo não entende. Não era isso que o povo queria, não era isso que o povo esperava. Então os religiosos da época, disseram: nem deram bola. Os que seguiam a Jesus mostraram que não entenderam nada. Porque quando Jesus diz: vamos para Jerusalém, eles imaginam: agora o bicho vai pegar. Agora Jesus vai destruir Pilatos, o Império Romano, e nós vamos ser cabeça e não cauda. Até hoje o povo chamado povo de Deus tem essas mesmas ideias. Ideias que já não deram certo antes e que não dá certo agora. E aí o que acontece? Eles esperavam um reino político. E aí a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor está indo para Jerusalém. O Senhor vai tomar o reino. Você vai criar agora um poder maior do mundo, um reino que vai tomar conta de toda a terra, como diz Daniel. Então eu quero te fazer um pedido: que o meu filho sente à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus percebeu que eles não tinham entendido nada. Jesus disse: eu não vou lá para destruir Pilatos, eu vou lá para morrer. Aí Pedro pirou, Pedro surtou, Pedro disse: não, os homicídios nunca morrem. E aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus percebeu que Pedro nem os discípulos não entenderam nada. E o diabo estava querendo bagunçar tudo, aproveitar da falta de interpretação correta. Porque o diabo faz um desastre através da falsa interpretação. Porque o grande perigo não jaz naqueles que são contra a palavra de Deus. Não, esses aí fica claro, evidente,
O grande perigo está naqueles que pregam. Porque uma mexida no conteúdo do evangelho vai trazer danos. É como você tem um medicamento, lá na bula tem toda a prescrição da composição do remédio. Ele é composto de tanto disso, tanto daquilo outro, tanto daquilo outro. Se alguém mexer naquela composição e substituir os elementos, ele pode fazer algo parecido com um medicamento, mas um veneno. E a pessoa está tomando e está morrendo. E hoje, infelizmente, nós temos muita gente que mexeu no evangelho. Uns por maldade, outros por falta de compreensão e de maturidade. Mexeram no evangelho e tem muita gente bebendo de um evangelho joio, de um evangelho que envenena, de um evangelho que mata. Eu já perdi as contas de quantas pessoas que chegam para mim depois de um estudo e dizem: pastor, o senhor tirou um fardo das minhas costas. Porque as pessoas estão hoje nas ditas igrejas, ao invés de serem livres, como Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. As pessoas recebem um jugo pesado, um jugo difícil de suportar, e aquela pessoa fica dentro de um lugar que parece de Deus, e ela é mais infeliz do que quando ela estava no mundo. E ela ou se torna alguém hipócrita, ou se torna alguém amarga, porque não entendeu. Porque ensinaram a ela que o reino de Deus era você construir igreja. É você estar trabalhando. O que você está fazendo, meu irmão? Estou fazendo aqui, eu estou trabalhando para o reino de Deus. O quê? Não, eu estou construindo parede, eu estou rebocando. E quem foi que disse que isso é reino de Deus, meu? Onde foi que Jesus mandou fazer paredes? Até onde eu sei, ele mandou fazer discípulos, mas paredes ele não mandou. Então, muita gente está fazendo coisas pensando que está fazendo para o reino de Deus, quando na verdade está fazendo para uma denominação. E aí, quando Jesus chega, Jesus percebe que ninguém entendeu. Por quê? Era para vocês estarem lá vendo a primeira. Meu irmão, minha irmã, o grande problema do ser humano é o próprio ser humano. Você percebe o seguinte: no tempo do orelhão, colocava o orelhão para quem não tinha telefone em casa. E aí onde você estivesse, não havia celular, você procurava um orelhão, um cartão, uma ficha, e você ligava de qualquer canto. Era uma benção. O que o povo fez? Destruiu os orelhões. Você faz uma praça para que as crianças brinquem. O que a pessoa vai? Destrói a praça. Mas ela não sabe que aquela praça foi feita com imposto pago por ela. No açúcar, no feijão, no leite, no arroz. E aí o governo não está nem aí, porque cada praça que ele faz é mais cara, dá mais dividendos. Então a pessoa leva um banco daquele da praça para casa e ela nem sabe que aquele banco vai sair caro. Porque quando forem fazer outro banco novo, aquele banco vai valer uns 10 mil. E aí a pessoa pega e destrói a praça. Aí vai fazer um hospital, faz um hospital novo, bonito, mas é de péssima qualidade. Material de
última qualidade. Aí pronto, a primeira chuva que vem, você vê os vídeos na televisão. Né? Então você vota em alguém esperando que esse alguém vá dar jeito, e aí tem um monte de gente para emperrar. Aí esse próprio alguém que foi lá para dar jeito acaba se corrompendo. Porque tem muito dinheiro em jogo. Aí daí a pouco a pessoa é transformada para o mal. Aí o próprio ser humano é corrupto. A blitz para a pessoa, e a pessoa já vai dizendo quanto é que o senhor quer para me aliviar. Então há uma corrupção geral. E aí, Deus que é sábio, começa seu reino dentro de nós. Ele sabe que jamais nós vamos mudar o mundo pela política, pela saúde, pelo ensino, por mais que isso seja vantajoso, nobre. Mas ele sabe que se ensinar um homem de coração pervertido, esse homem só vai saber roubar melhor. É que o índio, que não tinha cultura, atirava flechas. E o americano, que tinha cultura, mandou 2 bombas atômicas que acabaram com Hiroshima e Nagasaki. A diferença está aí. É que um atira flecha, o outro atira bomba, mas os dois destroem. Então, sabendo Deus isso, o reino de Deus ele começa dentro. Deus quer transformar o mundo, mas começando em mim e em você. Então o reino de Deus, Jesus disse, o meu reino está dentro de vós. Aí ele diz, meu reino não é deste mundo. E tem um monte de gente que teima. Certo? Que diz, olha, vamos criar o reino, vamos construir mega igrejas. Você vai ter que ser rico. Você é filho do rei, então você é príncipe ou princesa. E aí tem um monte de gente que acredita nisso. Por quê? Por 2 motivos. Ou porque são gananciosos, nunca foram regenerados. E aí esses espertos, eles oferecem o que o povo quer ouvir. Porque o pastor não regenerado, o líder religioso não regenerado, ele não fala o que Deus quer. Ele fala o que o povo quer ouvir. João disse, o mundo os ouve, porque eles falam as coisas do mundo. Então, o falso pastor, ele sabe que o ser humano não regenerado é ganancioso. Então, ele bota um culto para a pessoa ficar milionária. Ele sabe que a pessoa quer ter um amante, quer ter uma vida de novela, de romance. Não importa como, se é com a mulher dele, com a mulher do outro, com a mulher do vizinho, com a madrasta, se é com até uma criança, que tem os pedófilos aí. E aí ele bota lá corrente sentimental. Porque eles não estão interessados em alcançar as pessoas, falar, trazer Deus às pessoas. Mas eles estão interessados porque nessa teologia da prosperidade, você vai ver que só quem prospera são os líderes. É em todo canto. Então, onde há um mundo sem Deus, há um povo que prospera. Mas se você vê quem são os políticos que ganham dinheiro, os corruptos. Quem são os líderes da bandidagem que ganham dinheiro? Os líderes. Quem são os das igrejas que têm dinheiro? Os líderes. O povo está sempre pagando o pato.
E aí Jesus chega e diz, o meu reino está dentro, as armas são espirituais, a riqueza é espiritual, tudo nesse reino é de natureza espiritual. Eu sou um rei e eu quero governar a sua vida. Aí ele conta que ele saiu semeando a semente, e quando a semente caiu em boa terra, nasceu um filho do reino. Então agora Jesus é rei e eu e você somos servos. Eu e você não temos mais vontade. Mas Jesus vai nos dizer agora, na parábola do joio e do trigo, que nesse reino de Jesus Cristo, que vai se espraiar pelo mundo inteiro, vai ter dois tipos de gente. Vai ter gente que vai dar fruto, certo? Bom, e vai ter gente que vai dar um fruto narcotizante, ou seja, um fruto que é uma droga, que é um veneno, que mata. Então Jesus, como era conhecedor das coisas, Jesus chega e faz a parábola do joio e do trigo. Jesus disse, um homem semeou na sua terra boa semente, que era o trigo. E ele diz o seguinte, o reino dos céus, né? Mateus chama reino dos céus porque ele está escrevendo a judeu e o judeu tem problema com o nome de Deus. Então ele não bota reino de Deus. Lá no Evangelho de Lucas e Marcos, a mesma palavra é substituída por reino de Deus, Basileia Tuteu. Então ele diz assim, o reino dos céus é semelhante, é parecido. Então Jesus está contando parábolas para que a gente capte, porque as parábolas, elas têm um duplo objetivo, conforme Jesus já explicou. O primeiro objetivo era ocultar a verdade daqueles que não queriam. Daqueles que disseram, aquele negócio de, esse aí está tudo errado. Um rei que não tem castelo, que não tem exército, que não traz dinheiro para a gente, estou fora. E revelar aqueles que queriam, chegam para Jesus e dizem, Senhor, explica-nos essas coisas. Aí Jesus, Então, aqueles que estavam zombando, debochando, desdenhando, eles olhavam as parábolas, eram coisas simples, e eles desdenhavam. Mas o que eles não sabiam é que dentro daquelas coisas aparentemente simples para os seus dias, Jesus estava revelando verdades profundas. É tanto que ele cita o Salmo 78, versículo 2, que diz, abrirei a minha boca em parábolas e revelarei enigmas da antiguidade. Então Jesus está revelando mistérios aqui, que estavam escondidos. Então, lá no Sermão do Monte, ele fala da natureza do reino, das leis do reino, dos súditos do reino. Aqui ele vai falar como é o reino. Então ele vai dizer para nós, olha, o reino começa quando a palavra cai em boa terra. Quando a palavra cai no coração, que a recebe, que ela germina. E aí Jesus agora vai dizer que no reino de Deus tem aquilo que parece, mas não é. Certo? Que à medida que esse reino de Deus vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai entrando também aí aquilo que parece, mas não é. Aí é onde está o perigo. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. É aquilo que parece, mas não é. Por isso Jesus disse, sede simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Porque Jesus sabe que a nossa tendência é, nós somos ou 8 ou 80.
tem gente que se torna o caçador de heresia. Então ele nem degusta, ele nem se alegra no culto, ele nem adora a Deus, ele nem cresce. Ele só está ali para ver se o que você está dizendo é certo ou é errado. Ele é o fiscal de Jesus. Por outro lado, tem aqueles que são tão simples, tão superficiais, tão imaturos, que por tudo eles dão glória. Todo tipo de pregação eles aceitam. Que a pessoa pode cantar o atirei o pau no gato, que ele dá glória a Deus. Né? Então, é gente que não entendeu nada da mensagem de Jesus. Porque nós preferimos pregar muito no Velho Testamento, porque é história. Aí a gente explica do jeito que a gente quiser. Mas quando você chega no Novo Testamento, que é o que vai normatizar a minha vida e a sua, a gente não quer muito pregar, não. E quando a gente prega, só faz alegorizar. Não procura interpretar para ver o que Jesus estava querendo dizer. Então Jesus chega agora e diz, ó, é semelhante, é parecido, para que a gente possa aprender. Então, nessas coisas bem aparentes, simples, Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se ele estivesse dizendo, ó, tem muito mais coisa do que o que você imagina. É muito mais profundo do que o que você imagina. Se você quiser realmente ouvir, vai ver a riqueza que tem. Então, Jesus agora vem do céu semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, naquela época, você tinha um campo. E é tanto que você vai ver que geralmente as pessoas, quando iam fazer uma plantação, elas construíam uma torre, que na verdade era uma cabana de palha. Era um lugar onde ficava o vigia, olhando. Então, geralmente, quando é a plantação de uva, diz assim, fez uma cerca e cavou um lagar, era o lugar onde pisava as uvas, e construiu uma torre. A torre era o lugar onde ficava o vigia. Era uma palhoça, né, onde ficava um vigia. Porque naquela época, né, as pessoas, quando tinham os desafetos, os inimigos, o inimigo ia lá na plantação dele e semeava uma erva daninha para estragar com tudo dele, para acabar com a colheita. Então, por isso que eles construíram a torre, para botar o vigia, para dizer assim, ninguém vai semear erva daninha aqui. Mas veja que nesse campo aqui, Jesus não fala de torre. Não tinha o vigia, mas provavelmente tinha, porque diz que eles estavam dormindo. Então, provavelmente, quando o inimigo veio, então, qual é a história para a gente poder entender? Porque tem muita gente que quer interpretar antes de entender. Qual é a história? Jesus diz que o homem chega e plantou trigo, boa semente. Mais uma noite, quando os seus empregados estavam dormindo, na hora do seu descanso, veio um inimigo e aproveitou que aquelas pessoas estavam dormindo e jogou as sementes em toda a plantação do joio. E aí as pessoas nem perceberam. Mas aí a erva foi crescendo
E o joio, ele é semelhante ao trigo. Os judeus chamam de trigo bastardo. Por quê? Porque uma vez junto, o joio era uma das piores desgraças que podia acontecer a uma lavoura. Por três motivos. Primeiro, o joio crescia e a semente ficava entrelaçada com a do trigo. Segundo, a folha, a planta era igual. Eu estava vendo um vídeo agora, lá das terras bíblicas, e a pessoa mostrando o joio é igual. Então não dá para você dizer quem é quem. Em terceiro lugar, o joio, ele dá o fruto primeiro, só que o fruto dele é ruim. É, como eu já disse, narcotizante, ou seja, a pessoa toma e ela fica drogada. E ela vai se envenenando, se ela tomar muito, ela chega a morrer, a óbito. Enquanto que o trigo não. Então é por isso que precisa se esperar. Então era comum, a lei romana proibia que os inimigos jogassem na plantação dos outros o joio, principalmente nas plantações de trigo. E aí o joio crescia junto. E aí os homens dormindo, então isso significa que foi à noite. E o que acontece? Jesus continua dizendo que os empregados, quando perceberam, veja que eles perceberam já tarde. Olha o que diz assim: semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, quando o joio cresceu, não foi logo. Então, muitas vezes o que é feito só vai ser percebido muito tempo depois. Então, existem maldades que se revelam imediatamente. Existem maldades que só se revelam depois. Elas são uma espécie de planta que vai tendo semente e vai crescendo, vai crescendo. E quando a gente percebe, o negócio já causou estrago. Então ele diz assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, só quando ela apareceu, o fruto. Então você só ia perceber na época do fruto. Na época do fruto, aí pronto. Certo? Na época da colheita você já sabia. Claramente você podia distinguir uma da outra. E é por isso que tantas vezes Jesus diz que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. Não dá para conhecer a árvore pela árvore aqui, porque são tudo iguais. Mas dá para conhecer pelo fruto. Aí, então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então nós somos a semelhança daqueles servos. Quando você está em intimidade com Deus, você começa a fazer perguntas a Deus. Você começa, ao invés de se irritar, porque a pessoa não regenerada, ou a pessoa mundana, ela vê as coisas, ela vê as desgraças, e ela se rebela, e ela vira ateu ou ateia, ou ela fica um cristão cético. Não acredito em mais nada.
Aí fui para o cristianismo, deu tudo errado. Está aí um pastor estuprando, um outro um padre sendo pedófilo. Então tem gente que tira suas próprias, vê o mal, tira suas próprias conclusões e se afasta de Deus. Porque são mundanos. Porque a natureza deles não bate com a de Deus. Então eles não querem. Eles estão procurando um pé. Estão procurando uma desculpa para se alongarem, para se distanciarem de Deus. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho do reino, o verdadeiro regenerado, é aquele que quando vê os absurdos da vida, que quando vê as desgraças da vida, vai e se ajoelha e diz: Pai, o que está acontecendo? Pai, eu não estou duvidando do Senhor, não estou duvidando da sua benevolência, da sua capacidade, não estou duvidando do seu amor, só que eu não estou entendendo as coisas. Então, quando eu e você somos cristãos de verdade, a gente não deixa Deus do lado porque perdeu um filho, um pai, porque perdeu um ente querido dói. Só quem perdeu sabe. Porque sofreu uma calamidade, porque foi injustiçado. Mas a gente chega para Deus com a nossa cabeça completamente turvada, com a nossa cabeça cheia de problemas, com a nossa cabeça cheia de perguntas e sem respostas. E a gente chega para Deus. E aí a gente diz: Senhor, o Senhor não é bom, o Senhor só faz o bem. Então de onde é que apareceu o mal? De onde é que veio o joio? Aí o pai responde. O dono da casa traz resposta. Então, se você vive num mundo incompreensível, se você está numa situação de vida onde você não está entendendo nada, se você olha para o mundo e você fica assim às vezes: será? Será que o diabo não está vencendo? Se você olha para a vida e você fica cheio de dúvidas, ao invés de você ser um hipócrita que disfarça, que diz: não, eu tenho fé, eu compreendo, eu creio. E o principal é aquele que diz: eu já conheço a verdade. Tem um monte de gente que está cheio de dúvidas, cheio de incompreensão, que não compreendeu um monte de coisa. Eu não compreendo um monte de coisas. Eu sou professor há mais de 30 anos. Eu tenho estudado um bocado de coisa. Eu gosto muito de ler. Tem dia que eu leio aqui até 4 da madrugada, 5. Mas eu tenho tanta coisa para perguntar a Deus. Tem tanta coisa que acontece que eu não compreendo. Mas eu aprendi uma coisa, eu já compreendi uma coisa. Paulo diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, nessa equação é assim: sempre Deus está com a verdade. Sempre eu e você estamos errados. Então, quando você tem esse axioma, o que é um axioma? É uma verdade que não pode ser contestada. É, por exemplo, o pai é mais velho que o filho. Mas é claro, ele é o pai. Então o axioma
do cristão é aquele: sempre seja Deus verdadeiro, um dos, né? E todo homem é mentiroso. Então, quando você parte desse princípio, você diz: Deus sempre tem razão, Deus sempre sabe o que faz, Deus sempre está certo, e nós é que estamos não entendendo o negócio. Nós é que estamos errados, nós é que estamos bagunçando tudo. A culpa não é dele, a culpa é minha. Quando você parte desse princípio, você começa a entender a vida. Você começa a ter resposta para aquelas perguntas que você tanto fez, que tanto corroeram o seu coração. O grande problema é porque quando a gente não tem esse axioma, a gente quer achar culpa em Deus. A gente quer culpar Deus. Eu conheço gente que perdeu filhos, esposas, e culpa a Deus. Pergunta por que Deus deixou. E aí, acha que Deus tem o poder de fazer tudo, por que Deus não fez? Então ele faz a pergunta, mas ele não faz a pergunta em busca de resposta, ele faz a pergunta só para afirmar. Deus não tem todo o poder, então por que ele deixou levarem a minha mulher? Deus não tem tanto poder, então por que ele deixou meu filho morrer? Deus não tem todo poder, então por que ele curou fulano da Covid e a minha morreu? Deus não tem tanto poder, então por que tem tanta pobreza no mundo? E tanta gente aí malvada fazendo o que não presta? Então quem não é regenerado não quer entender não. Ele faz até a pergunta, mas ele não quer a resposta. Ele não está buscando resposta. Ele está acusando a Deus. Mas quem compreendeu o axioma, seja sempre Deus verdadeiro, todo homem é mentiroso, então a pessoa já não vai mais culpar Deus. Já sabemos de que lado está a culpa, do lado de cá. A gente já vai dizer assim: Senhor, se perdi meu parente, a culpa é humana. Senhor, foi alguém que não usou máscara, foi alguém que viajou de outro país para o Brasil e trouxe o coronavírus, e alguém que estava lá para vigiar a entrada das pessoas de fora, para passar a máquina, e os governantes que eram para botar ali para saber se as pessoas que vêm de fora, já que o mundo agora está globalizado, então o mundo é uma pequena vila, a pessoa pode estar hoje aqui no Brasil e amanhã está na China, e aí rodar o mundo em pouco tempo. Então, nos lugares era para ter o lugar de detectar doenças, mas não. O povo quer diminuir o dinheiro investido para sobrar mais para eles. E quando bota o funcionário, ele diz: deixa passar, eu estou morrendo de preguiça. E às vezes é até crente. Aquele funcionário que está ali para vigiar, para examinar. Ele faz vista grossa, ele diz: eu estou cansado, esse aí não, deixa passar. E aí vai passando. Aí a gente começa a perceber: rapaz, é verdade. Aí alguém que se expôs, um crente, se expõe, anda sem máscara, não lava as mãos, é meio maluco, acredita, não acredita na vacina, acredita, o pessoal manda uma mensagem para ele no WhatsApp, ele acredita. Eu acho engraçado isso. É como é que a pessoa não acredita nas verdades da Bíblia, mas acredita num monte de mentira que vem pelas redes sociais. A pessoa dizendo que vem os Illuminatis para arrancar a metade do mundo. Aí o bobo ainda pega e ainda repassa que dentro da injeção, da vacina, tem um chip. Então a Coronavac tem uma vaca dentro. E que a marca da besta, eu já disse, eu tive que parar um dia aqui para explicar o que era isso. Então não acredite nestas coisas.
Isso é até um mau testemunho para com o mundo. Então não repasse isso, não creia nessas loucuras, vá crescer na Escritura, vai estudar a palavra de Deus. E aí o que acontece? Quando você chega para Deus e diz, Senhor, o que está acontecendo? Deus diz, meu filho, muita gente vai para a igreja tossindo. Muitos pastores não estão nem aí e fazem cultos de festa, hiperlotados. E aí a pessoa vai para a igreja e lá eles fazem barraca de venda. E eles trazem cantores, e eles enchem as igrejas. Teve uma aqui que comentou que o pastor dela não usa máscara, porque ele disse que como é que ele vai saber se Deus protegeu ele ou não? Tá vendo? Aí quando você começa a perguntar a Deus, aí você começa a ter resposta, Senhor, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você começa a ter resposta, como esses aqui, Senhor, de onde é que veio o joio? Quem semeou o joio? Aí você descobre, rapaz, é verdade, pastor. Que a pessoa tem, digamos, 600 membros. Por que não faz 4 cultos? Por que não separa bem distante? E por que os próprios crentes, que eu já vi agora, eu estava lá na faculdade, tive que falar duro? Porque tinha um funcionário lá conversando, sem máscara. E uma com a máscara debaixo do queixo, 2 com a máscara debaixo do queixo. Já imaginou? Aí pega a Covid, tá para morrer, não tem hospital, aí fica doido. E outros querem ir para o culto de qualquer jeito, porque nunca descobriram que a igreja somos nós. Porque tem gente que me diz, e aí, pastor? E agora, como é que a gente vai orar? Eu digo, orando. Mas, pastor, na época, o templo está fechado. Eu digo, não, o templo não é aquele lá, não. O templo somos nós. Mas, pastor, não tem ninguém. Pastor, eu vou orar, não vai ninguém. É porque você vai orar para os outros verem. Você vai orar a oração do fariseu. Você olha para o lado. Você quer visibilidade. Quando Jesus disse que a gente devia orar dentro do quarto, fechando a porta, justamente para não procurar ser visto como espirituais, para fingir uma falsa espiritualidade. Tem um monte de gente que ainda não perguntou, rapaz, por que a pessoa fica chateada quando vai para a igreja e não tem ninguém para orar com ela? Porque para orar só precisa de 2 pessoas, quem ora e quem ouve. E quem ouve nunca falta. E tem muita gente que vai orar e fica com raiva. Porque não tinha ninguém para vê-lo orando, e vai embora com raiva. Aí quando você começa a perguntar para Deus, você começa a ter resposta. Pai, é verdade. Meu pai, o fulano não usou a máscara, não respeitou a distância, não lavou as mãos. O fulano se expôs, aí ele não sabia que ele tinha filho, mulher, mãe, pai velhinho, que não queriam morrer. Mas ele foi lá, se expôs, com a incredulidade dele, ele não usou máscara, ele nunca leu aquele texto, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí ele se expõe, vai para a igreja lotada, e ele está lá. E ele aperta na mão de todo mundo, ele abraça todo mundo, e ele não recebe nenhuma orientação. E aí ele vem para casa, de repente a família está toda com Covid, a mãe morre, aí fica com ódio de Deus. Cadê o Senhor? Cadê Deus que deixou levar minha mãe? Aí quando você parte desse axioma, você diz assim, a culpa é sua. A culpa é sua.
Aí você vai ver que Deus não tem culpa nenhuma. Que Deus não tem culpa do zelador não limpar direito cada área onde ele era. Ele fica dormindo, ele fica enrolando. Que Deus não... Aí agora está todo mundo higienizando os ônibus, as lojas, só porque querem vender. Eles não estão preocupados com o bem do próximo. Eles só querem que as pessoas voltem. Eles viram que doeu no bolso. Aí é todo mundo limpando os ônibus, agora é todo mundo limpando as mãos, é todo mundo passando álcool. Mas ainda tem uns doidos que não fazem isso. E depois vão culpar a Deus. Depois vão culpar a Deus. Então, esses homens aqui foram perguntar: Senhor, e aí, o que foi que aconteceu? Que negócio é esse que apareceu o joio? Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo é quem fez isso. Então eles tiveram resposta. Aquele homem disse: olha, o inimigo. E o tremendo é que ele diz assim, ele não diz nem quem foi o inimigo, logo. Aquele dono é prudente. Aquele homem diz: rapaz, alguém malvado chegou aí, perverso, e atirou a semente do joio no campo todinho. Aproveitou que vocês estavam dormindo. Ele age sempre na surdina, ele age sempre debaixo dos panos, e ele foi encher o campo de joio. Jogou semente para tudo que era lado, e como erva daninha cresce rápido, não precisa nem você se preocupar, é só jogar a semente. Ele saiu aí jogando a semente. Então você descobre, antes da interpretação, refazendo o quadro, que o que é mal, o que é perverso, se espalha com rapidez. Que quem faz o mal e propaga. Faz o mal e faz questão de espalhar. Faz heresia e faz questão de mandar para o seu WhatsApp. E aí muita gente, sem saber, inocente, manda para outro WhatsApp. E repassa, e você vai ouvindo as coisas, os absurdos, e só porque é religioso você repassa. Quando a gente vê, o joio já infestou a plantação. Quando a gente vê, o mal já se alastrou. E muitos crentes ajudaram a propagar o mal. Você sabia que tem muita gente hoje que não quer se vacinar porque disseram que era o chip, tinha um chipzinho dentro da agulha? Isso alguém que não tem juízo elaborou. Passou para alguém que passou para outro, que passou para outro, e tá aí. Aí hoje a gente quer arrancar esse joio e a gente tem dificuldade. Você arranca um e diz assim: parece outra pessoa. Então, quando você vê, olha, aqui eu peço assim: irmãos, por favor, se você gostou, compartilhe essa mensagem. Aí eu vou olhar, tem um compartilhamento, 2, 3, no máximo 5 de compartilhamento. Mas se eu estivesse pregando aqui heresia, meu irmão ia, como diz a linguagem da internet, viralizar. Era todo mundo mandando para todo mundo. É por isso que os filhos do reino aparecem devagar. E o joio aparece ligeiro. Sabe por quê? Porque nós temos preguiça de levar a palavra.
Porque nós temos preguiça de compartilhar. Porque nós temos vergonha de botar coisa de Deus nas nossas redes sociais. Porque a gente tem vergonha. Eu tenho levado tanto nome feio, porque eu pego as pregações e eu vou botando lá, eu boto assim, Jesus te ama, eu sou o pastor Gilberto. Muita gente quando ouve que eu sou pastor já me bloqueia. Eu boto a palavra, Jesus te ama, boto a pregação, essa pregação aqui eu copio, boto lá. Sei nem quem é as pessoas, mas tem um monte de gente que tem vindo. Um monte de gente que gosta, que diz obrigado, pastor. Eu estou tentando fazer a minha parte. Eu transformei todas as minhas redes sociais em meios de evangelização. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque se o que eu estivesse pregando aqui fosse um monte de ideias mirabolantes, por isso é que a Bíblia diz que no fim dos tempos muitos não suportarão a sã doutrina. Os meus vídeos tinham viralizado. Se eu estivesse pregando aqui, olha pessoal, dentro da vacina vem um chip que vai marcar você. E o Senhor está te alertando, não tome. Ah, meu irmão, se eu fosse fazer esse tipo de ideia mirabolante, não ia faltar gente aqui para me escutar. Os vídeos iam parar lá no Jornal Nacional. Eu ia ser chamado para os programas de auditório. Diga aí, rapaz, como é que o senhor chegou a essa ideia? Quer dizer que os seus vídeos na internet estão bombando? É porque quando a gente faz esse tipo de coisa, o pessoal espalha. Mas quando é a verdade, bate uma preguiça. Bate uma vergonha. A pessoa diz, não, eu até gosto. Eu gosto muito do pastor Gilberto. Rapaz, os estudos são esclarecedores. Abre a mente da gente. Mas botar lá no meu status, não dá não. Não, porque o pessoal vai descobrir que eu sou crente. Não, compartilhar com meus amigos, para todo mundo saber que eu sou crente, não dá não. Não dá não. Então você tem um monte de gente, aí você diz assim, pastor, eu compartilho, então não é com você. Mas você vai ver que tem um monte de gente que tem vergonha do Evangelho. Então ele compartilha um monte de coisa, menos o Evangelho. E quando ele fala trocando figurinhas. É só coisa de crente para crente. É um hino. Mas Evangelho mesmo ele não prega. Evangelho mesmo ele não fala, ele não divulga. Então, o que acontece? O Senhor respondeu. De onde depois vem o joio? Ele disse, o inimigo fez isso. Ele deu resposta. Deus é um Deus que quer trazer resposta. Mas quando eu souber fazer pergunta. E quando eu for a Deus com a atitude correta. Quando eu chegar lá dizendo, Senhor, tu sempre estás certo. Nós estamos errados. Então quando você for procurar erro, procure em nós. Procure em mim. Procure em você. E não em Deus. Então, quando a gente vai para Deus e diz, Senhor, o que está acontecendo? Por quê? Por que, Senhor, meu filho foi para a droga? Porque muitas vezes a gente não deu limite. Porque muitas vezes a gente fez tudo que o bichinho queria. E porque muitas vezes ele mesmo queria. O pai era bom, a mãe era boa, deram exemplo, deram limite, mas ele queria. E Deus não ia amarrar a boca dele.
Ele queria, ele viu os amigos, ele queria. Então não foi Deus. Foi ele que quis. Quis ir, foi, e ninguém impediu, nem mãe, nem conselho de pai, nada impediu. Foi ele que quis. E qual é a culpa que Deus tem? Ah, o marido perdeu o emprego. Perdeu por quê? Trabalhava direito? Porque eu já coordenei crentes trabalhando e é coisa horrível. Você tem ideia? Um homem trouxe para mim, eu sendo o chefe dele, um atestado, certo? De um profissional da saúde, ginecologista. Como é que pode? Ginecologista é médico de mulher. Como é que o ginecologista pode dar um atestado a um homem? Quando essa pessoa chegou lá, me entregou o atestado, eu fui ler. Quando eu li o atestado, eu vi lá embaixo, especialidade ginecologista. Eu disse, meu amigo, cara, o que o ginecologista viu em você? Aí ele ficou assim, o que, pastor? Nem sequer entendeu. Nem sequer entendeu. Ele nem leu. Ele está aqui, meu amigo. O seu atestado é de ginecologista, você é homem. Ele disse, vixe, pastor, foi um negócio de um cambalacho, tá vendo? Aí a gente bota a culpa em Deus. A mulher casa com o marido sabendo que ele é mundano, sabendo que não presta, sabendo que é mulherengo. Ela não pergunta, não ora, mas ela vai dizendo assim, Deus vai transformá-lo. Eu sempre digo, quem casa com o filho do diabo vai ter problema com o sogro. Aí a gente diz assim, minha irmã, tenha cuidado, irmã. Tá todo mundo vendo que esse homem não é bom, minha irmã. Não, pastor, você não tem fé não, eu tô orando. Aí quando ele se casa, que ela tá sofrendo, cheia de menino, coitada, velha, acabada, e ela não estudou. Aí ela depende dele. Aí diz, cadê Deus, pastor? A gente está esperando você lá na escola. Você que não foi estudar para ter uma profissão, para não depender de um homem ruim desse. E aí eu vou terminar essa parte de hoje deixando para você o seguinte. Antes da gente entrar propriamente na parábola do joio, que foi a introdução, é que se você tem pergunta, vá a Deus. Mas se você for a Deus sabendo que Ele sempre está com a razão e que o erro vai estar do nosso lado, você vai entender. E um homem, ele ia passando, morava no campo, ia passando na frente da igreja, e o pastor disse, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ele pegou esse versículo isolado, tomou ali aquele versículo e disse, o anjo do Senhor está perto de mim. Então agora eu não tenho mais medo de nada. Lá em casa não vai ter mais cerca, não vai ter mais cachorro, não vai ter mais espingarda. Eu vou andar em qualquer canto e por qualquer hora. Porque o anjo do Senhor está ao meu redor. Ele nem ouviu o pastor pregando tudo não, ele só ouviu esse versículo. Aí ele foi para a casa dele, tinha uma fazenda vizinha que, se ele passasse por dentro, cortava mais da metade do caminho. Aí ele foi passar. Aí na porteira tinha um cidadão. O cidadão disse, para onde é que o senhor vai? Ele disse, rapaz, eu moro do outro lado, eu vou passar aqui para economizar caminho. O homem disse, não vá por aí não. Tem um touro aí que é bravo. Tem um touro aí, rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, o touro
se ele partir para cima do Senhor, ele mata. Ele disse que nada, rapaz. Acabei de ouvir agora que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Negócio de touro. O homem chamou e disse, moço, por favor, vá não. Vá não. E tem hora que o Espírito Santo está falando com você. Usando o homem rei da porteira aqui. E aí, aquele homem disse, vá não. O Senhor vai se dá mal. Meu amigo, você é incrédulo, eu tenho fé. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. E aí pela terceira vez o homem disse, moço, o senhor não quer pensar não. Ele disse, deixe de ser incrédulo. O anjo do Senhor, eu tenho a palavra, eu estou firmado na palavra, eu tomei essa palavra. E aí ele foi. O homem disse, já que eu não posso fazer nada, foi. Quando ele atravessou, chegou no meio da fazenda, o touro chega, bufava. O touro chega, quando ele respirava, a poeira levantava. E o touro cavando o chão. E ele começou a olhar para um lado e para outro e nada do anjo aparecer. E ele procurando o anjo, e o touro chegando cada vez mais perto, e nada, e nada, e nada, e nada. Resultado, o touro quase o mata, ele fugiu, ele correu tanto, e o touro pega, não pega, pega, não pega. E ele, para se livrar, se jogou por debaixo da cerca. Se rasgou todo, ficou quase nu. Porque o touro estava pegando. Quando ele viu a cerca, se jogou por baixo, sujeito a furar os olhos, rasgou o rosto, foi direto para a igreja. Com raiva do pastor. E disse, pastor, que pregação mentirosa. O senhor pregou e eu acreditei nisso. Cadê o anjo que o touro quase me mata, olha que eu estou aqui. E aí disse, diga pastor, me responda, cadê o anjo? O pastor disse, estava lá na porta, avisando para você não entrar. Estava lá na porta, dizendo, não entre não, não entre não. Muitas vezes a gente quer o anjo de Deus lá. E quantas vezes ele está avisando antes? Antes. Mas nós teimamos, porque na verdade nós queremos fazer a nossa vontade. É a moça que quer casar com o ímpio, então ela justifica dizendo que está orando por ele. É a pessoa que quer ser rica desordenadamente, então ela justifica dizendo que Deus é seu pai e Deus é rei e ela é uma princesa ou um príncipe. Então nós justificamos a nossa maldade. E aí Deus, em sua bondade, manda alguém nos avisar, diz, não entre por aí. Mas nós somos teimosos, queremos fazer a vontade do nosso coração e não descobrimos ainda que o nosso coração é corrupto. Porque o cristão verdadeiro, ele não subscreve, ele não assina embaixo daquele adágio popular que diz assim, faça o que o seu coração manda. Não. Porque o cristão verdadeiro descobriu que o meu coração e o seu é pecaminoso, é corrupto, é corrompido, é malvado. Então se eu for fazer o que eu quero, eu vou ferrar todo mundo. Se você for fazer o que você quer, só quem vai se dar bem é você. É tanto que nós temos crentes aí que são crentes feiticeiros, que é aqueles que dizem assim, pesa a mão, papai. O papai vai pesar a mão. Esse aí nunca conheceu a Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, está na hora da gente começar a ler as Escrituras e começar a dizer, Deus tem sempre razão, então onde é que está o erro? Em mim. Porque como eu não quero me consertar, então é fácil botar culpa em Deus ou no diabo. A pessoa não quer se ajeitar com a mulher,
conversar, argumentar. Mulher, marido não quer se ajeitar. Aí diz, foi o diabo, vai na corrente. Não foi o diabo de um casal que não sabia conversar. A pessoa não quer se ajeitar, se emendar. Aí fica dizendo, Deus, por que o Senhor não me ajuda? Por que eu não mudo? Porque não quer se emendar. Porque está na igreja atrás de cargo. Porque está na igreja para mandar nos outros. Porque é joio. Porque nunca foi regenerado. Porque não foi botado ali por Deus. Como é? Não foi colocado por Deus. Você está pensando que o diabo não manda a gente para a igreja? Manda. O diabo, ele sabe que uma das maiores prisões é a pessoa achar que está no caminho certo e está no errado. Nós vamos ver que você não pode perder na segunda-feira. Ele toca no coração das pessoas e diz assim, ó, vá para aquela igreja ali, que teu casamento vai dar certo. Vá para... Aí vem o outro crente e ajuda. Diz assim, vamos para a igreja, ao invés de chamar a pessoa para Jesus. Aí a pessoa vai para a igreja, ela gosta dos irmãos, ela gosta dos cânticos, ela gosta de tudo, e o diabo sabe que naquela igreja não se prega evangelho. Que tem teatro, tem festinha, tem lembrancinha, tem bandeira. Evangelho mesmo não tem. Então não faz medo. Aí ele sabe que mais dia ou mais cedo ou mais tarde ela vai estar fofocando da vida alheia, brigando com as outras irmãs, trazendo intriga. Ela vai querer subir na vida, ser a líder do coral, a líder das senhoras. Ela vai querer dirigir o culto de oração, mas ela não foi transformada. Mas ela está crente que está nos caminhos do Senhor. Aí nem sabe. Quando você vê esse tipo de gente, que você percebe que não mudou nada, que está pior, isso não foi Deus que mandou não, meu irmão. Isso foi o diabo. Isso é joio no meio do trigo. É gente que não muda. É gente que quando fala envenena a sua cabeça. É gente que quando está perto da gente, a gente fica assim atribulado, a gente fica nervoso, a gente fica angustiado, é uma pessoa amargurada, falando mal, tudo tá mal, todo mundo tá ruim, ela não consegue falar bem, ela não consegue ser leve. Irmão, quem é trigo é leve, faz o bem, sacia a fome, você sai de perto assim encantado, maravilhado. Quem é joio, você sai envenenado, mas parece crente. O linguajar é de crente. A roupa é de crente. A igreja é de crente. A Bíblia é de crente. Só o coração que a gente não vê é que não é de crente. Mas os frutos, né? Então, o fruto mostra. Então, eu não me alegro de toda pessoa que aceita Jesus. Eu me alegro quando eu começo a ver a pessoa produzindo fruto. Quando eu começo a ver a pessoa mudando, a pessoa devagarinho, sendo santificada, transforma, querendo crescer, querendo estudar a palavra de Deus. Porque qual é o primeiro sintoma de que o menino está vivo? É ele chorar para comer, para mamar. Qual é o primeiro sintoma de que você é um crente vivo, que foi regenerado? É desejar, como disse Pedro, leite racional não falsificado. Então, leia a Bíblia. Deixe de ter pastor para interpretar no seu lugar. Leia. Leia, releia, leia de novo. Leia bons livros. Seja alguém antenado, conectado. Seja alguém que faz perguntas a Deus. Chega lá e diz, Senhor, eu quero saber, me explique, me ajude. Converse com gente que sabe mais do que você. Procure amigos espirituais.
Procure crescer, nunca esteja contente com o seu estado. E quando você se sentir assim, oh meu Deus, minha oração não está boa, oh meu Deus, o meu louvor está só da boca para fora, saiba, isso é sinal que você está crescendo. Isso é sinal que você está descobrindo que você precisa melhorar. E se você descobre que você precisa melhorar, se você descobre que você precisa aprender, se você descobre, pastor, eu quero ficar aqui com o senhor aprendendo, é sinal que você está crescendo, que você vive, que você tem vida. Agora, como é, pastor, um defunto ambulante? É aquele que não quer crescer. Ele acha que deixou de usar bermuda, deixou de usar brinco, deixou de dizer palavrão e beber cachaça, está liberto. E que agora é só esperar o jogo terminar, o juiz apitar. Então ele fica ali, né? Eu vou para a igreja, eu canto, eu oro, eu tenho uma Bíblia, eu leio, eu converso como crente, mas nunca amadureceu. Mas nunca cresceu. Nunca. Não cresce, não aprende, não é transformado, não dá fruto. Chega a ser pastor e não dá fruto. Traz desgraça para dentro da igreja. Conduz as ovelhas para o inferno. Não dá fruto. Se você não dá fruto, é porque é uma árvore bastarda, é joio. Mas se você está dizendo assim, pastor, eu quero tanto conhecer a Deus. Pastor, meu sonho, pastor, é ser fiel a Deus. Pastor, eu tenho tantos erros. 2. Pastor, tem horas que eu olho para as minhas orações. Pastor, tem hora que eu canto da boca para fora. Então Deus te abençoe, meu irmão. Isso significa que você está vivo, que você quer melhorar, que você está querendo crescer, que você quer aprender da palavra de Deus, que você não está contente com a vida que você tem. Isso significa que você é trigo, que você vai crescer e vai mostrar para o mundo inteiro que você tem o fruto que Deus quer. E o meu desejo é que você dê fruto, e que dê muito fruto. E isso é normal. Quando um bebê nasce, ninguém precisa dizer, hora de comer. Não. Você vai ver o berro, o grito. Né? Ele está com fome, só se cala com o leite. Assim é o verdadeiro crente. Ele tem fome. Ele não se acostuma mais em não aprender. Ele quer alimento sólido. Ele não quer mais o beabá. Ele está disposto a aprender, custe o que custar. Assim como muitos de vocês talvez estejam almoçando agora. Mas você está aqui porque você quer aprender. E porque você quer repassar para outros. Porque, meu irmão, quando a gente aprende, não dá para ficar só com a gente. Não dá para ficar com a gente. É grande demais e a gente quer repartir com o outro. Então, segunda-feira, eu espero você. E vamos ver quem vai compartilhar. Deus abençoe. Então saiba, quem está vivo tem fome. Quem está vivo cresce. Certo? Então, cresça, amadureça e dê fruto. Um abraço no coração, um beijo no coração. Deus te abençoe. Fique com Deus. Segunda-feira e domingo às 8h45 estarei pregando o Evangelho. Domingo, quando você voltar do culto, às 8h45, eu estou trazendo a palavra da pregação evangelística. Então, venha em nome de Jesus. E de segunda a sexta você já sabe. Convida os amigos, rapaz. Espalha aí.
A mesma boca que era para espalhar fofoca, agora espalha coisa boa. Diz, rapaz, meio-dia nós temos um encontro lá com o pastor Gilberto, o estudo das parábolas do reino. Rapaz, vai transformar a sua vida. Vai lá, compartilha com ele, diz assim, ouve só um pedacinho aí. Então, vamos encher isso aqui de gente aprendendo a palavra de Deus. E aí, nós vamos tirar o joio. Vai chegar um dia onde Deus vai dizer, vamos arrancar o joio. Deus te abençoe. Deus seja com você.